Oi, gente, e aí, tudo bem? Sou Marcus, aqui de novo com Your American Friend, aqui para responder todas as suas perguntas sobre idioma inglês e contar algumas histórias sobre minhas experiências entre de brasileiros e americanos, assim. Hoje eu vou falar, na minha opinião, um assunto muito importante falando sobre raça aqui nos Estados Unidos, sem parecendo insensível ou racista ou algo assim. Os Estados Unidos, exatamente como o Brasil, os dois são países bem grandes com muita gente de todo o país no mundo. E os dois países são super diversos. Por causa disso, eu amo os dois países tanto. Uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil: nos Estados Unidos, gente, generalmente falando, são muito sensível sobre raça, religião, sexo, assim. Então, neste vídeo hoje, eu vou te dar as palavras corretas ou mais aceptadas de chamar outros grupos de pessoas num jeito politicamente correto, se este faz sentido. Então, se você usar todas estas palavras, nenhuma pessoa vai te acusar de ser racista ou insensível, coisas assim. Hoje eu estou falando sobre grupos bem gerais, assim, tipo grupos em geral. Eu conheço que tem vários grupos e grupos fora destes grupos também, mas hoje eu só vou falar sobre grupos grandes de gente, porque eu podia passar todo o dia falando sobre cada grupo especificamente, assim. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem um amigo asiático ou de descendente de asiáticos, mas cresceu aqui nos Estados Unidos, você pode chamar eles Asian ou Asian American. Se eles cresceram na Ásia mesmo e se mudaram aqui depois de nascimento, eles são Asian. Se uma pessoa é afrodescendente ou negro ou algo assim, mas cresceu aqui nos Estados Unidos, você pode chamar eles African American ou Black. Se eles cresceram na África e mudou aqui nos Estados Unidos depois de nascimento, eles são African. Então, aqui nos Estados Unidos, temos dois jeitos que usamos a palavra Indian. Tem índios americanos, que historicamente cresceu aqui nos Estados Unidos e são gente indígena dos Estados Unidos, e também tem gente do Índia, assim. Aqui nos Estados Unidos chamamos indígenas americanos, ou americanos indígenas, eu não sei exatamente falar isso no português, mas chamamos este grupo de gente American Indians. Se você tem algum amigo do Índia, país do Índia, ou descendente de os pais deles são de Índia, você pode chamar eles Indian American ou Indian, só. Judeus chamamos Jewish ou Jewish people. Gente homossexual falamos generalmente gay. Gente do América Latina ou América do Sul falamos muito Latino por homem, Latina por mulher, ou South American ou Latin American. Gente branca, normalmente falamos, ou brancos, geralmente falamos white ou white people, ou Caucasian. Por gente transgender, normalmente falamos trans ou transgender. Gente que são descendentes de países como... eu só estou falando isso porque eu não sei exatamente falar isso no português, mas gente do região do mundo, de Iraque, Afeganistão, países assim, normalmente falamos como Middle Eastern people. Gente das islas, por exemplo, gente da Havaí, vamos chamar eles Hawaiians. E nesta região de Havaí tem várias outras islas que são colônias dos Estados Unidos, mas não são estados necessariamente, no mar Pacífico, assim. Chamamos eles
Pacific Islanders or Islanders. De novo, desculpa muito se eu esqueci algum grupo grande de pessoas, porque eu fiz este vídeo bem rapidinho, mas todos estes jeitos de chamar estes grupos de pessoas são seguros nos Estados Unidos. Se você usa, você não vai ser considerado uma pessoa racista ou insensível, alguma coisa assim. Claro que tem outras palavras que você pode usar estes grupos de pessoas, mas tem exceções que podem ser ofensivos, coisas assim. Se você está novo e não está bem acostumado de aprender, de falando inglês, você não passava muito tempo aqui nos Estados Unidos, eu ficaria com estas palavras que eu usava neste vídeo de chamar um grupo grande de pessoas, porque eu não acho que ninguém vai ficar ofendido se você chamou um grupo assim. De novo, sou Marcus com Your American Friend. Se você está gostando de todos estes vídeos de dicas de inglês, você pode inscrever no meu canal. E se você tem sua própria pergunta sobre o inglês real que falamos aqui nos Estados Unidos, você pode postar nos comentários de baixo. Até mais, é Marcus Jensen com Your American Friend.